Galera, assisti o quinto episódio de Bleach e muita coisa acontecendo, uma loucura completa lá na Seireitei. E começamos ali com Ichigo preso, né, pelo poder daquele Sternritter, né? É difícil de falar esse nome, esses seguidores do Yhwach. É difícil de falar também o nome do líder lá dos Quints, né? E eles são designados com uma letra que lhes dá um poder especial. Um poder absurdamente forte, né? Poderoso. Que você percebe que o Ichigo tá na Bankai e ele não consegue quebrar a prisão que ele tá ali. E ele tá completamente desesperado, porque tá um caos completo. Ele recebe ali a ligação e ele só escuta o caos completo, ninguém responde ele. E ele só ouve ali o pau quebrando. E ele tenta fugir ali, mas não tá dando certo. O negócio lá realmente é resistente. A gente fica meio frustrado, né? Pô, a gente espera muito de Ichigo e ele não consegue quebrar aquela barreira. Mas beleza. E aí nós voltamos ali pra a Inoue e o Sado juntos com o Urahara. E eles estão prestes a ser mortos pelo Sternritten. O número é a letra Q, né? Não, a letra J, de jaula, beleza. Só que aí chega uma pessoa misteriosa, o salva e já coloca a espada ali no pescoço de Urahara. Quem será essa pessoa? Vamos ver aí, mas extremamente poderosa por ter eliminado aquele Stern lá de forma tão fácil, né? E aí nós vamos lá pra Seireitei e temos ali aquela batalha, né? Os capitães, alguns deles perderam a Bankai no episódio anterior, serviram como uma espécie de cobaias para descobrir como era que funcionava, porque eles acharam que eles selavam, mas não, eles de fato roubam e podem utilizá-las, as bancais. Cara, é uma coisa louca, é uma loucura isso, né? Porque você imagine, tem toda uma questão emocional aí, porque as espadas, né, as bancais, as espadas mesmo que tem um espírito, tem a sua vontade, e você imagine como é um impacto emocional nos capitães e nas próprias bancais ali de serem forçadas a enfrentar, né, a machucar, a destruir os seus donos e os próprios donos da bancai sendo feridos por suas próprias espadas. Realmente é uma coisa assim muito brutal. E nós vemos ali Byakuya, né, tentando servir ali de alguma forma para identificar quais são as habilidades do inimigo. É muito interessante ali o diálogo que acontece. E aí o Randy é muito tosco porque ele viu que a Bankai do Byakuya foi roubada. E mesmo assim ele tá ali doido pra usar a Bankai dele. A gente não entende. É uma insanidade, né? Uma tolice. Mas ele tá ali, todo agitado. E o Byakuya não, fica aí, me olhe que você ainda tem a nossa esperança, porque ainda você tem a sua Bankai. E é muito interessante, né, aquela conversa sobre o medo, porque ele sente os ombros dele gelar, fica meio paralisado, trêmulo, e aí ele pensa que é alguma espécie de veneno que tem ali nos espinhos daquele Sternritter, e só que não, ele começa a explicar que é uma coisa que ele não sentia, que ele tinha perdido há muito tempo, que era o medo, né? Ele se tornou tão poderoso e capaz de sobrepujar os seus inimigos que ele tinha esquecido aquela sensação. Só que o Byakuya, ao mesmo tempo, ele diz, não, isso é tolice, toda batalha tem medo. A questão é que eu supero esse medo, entendo o que é esse medo e eu o supero, né? Ele tá ali, mas eu o supero, é a coragem, né? A coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de superar o medo existente ali. Só que aí ele começa a falar que o verdadeiro medo é aquele que não tem causa. O medo que tem causa é fácil de ser superado, né? Você tem um medo, mas você começa a pensar, a refletir, você identifica a causa e você consegue superar aquele medo eliminando a causa, ou meio que conseguindo superar a causa. Você entendeu a causa, muitas das coisas que nós tememos é porque nós não as entendemos. A partir do momento que entendemos, nós conseguimos superar o medo, o temor, né?
Mas nesse caso não, ele diz que o verdadeiro medo é aquele que não tem causa, é o puro medo instintivo e que não tem como superar. E ali ele libera a Bankai, né? A Senbon Zakura Kageyoshi, se eu não me engano é isso, e acaba com o Byakuya, né? Uma coisa brutal vendo ali no fim ele impregnado ali na parede, completamente coberto de sangue. E nós vemos que a Rukia também, o Renji ia utilizar a Bankai e felizmente tomou uma pesadona, foi para lá do outro lado da Sereitei. A Rukia, não dá pra entender, tá enfrentando uma inimiga extremamente poderosa. E aí ela sente, né, que o Byakuya tá ali passando por mouse e ela dá as costas para o inimigo. Tipo, é meio complicado isso, mas beleza, a gente entende. Então, ela colocou o afeto acima da razão, né? E aí, beleza. Aí eles, né, nós vimos eles derrotados e aí vem pra Zaraki. Zaraki, como sempre, mito, né? Aquele cara absurdo, imponente como sempre. Ele vem com 3 Stern Ritter nas costas. E aí o braço direito ali do Yahaba, né? Yhwach, que nome difícil de falar. Ele fica impressionado, né? E é interessante que o Yhwach, ele definiu alguns indivíduos como ameaças especiais, né? E Zaraki é um deles, assim como Ichigo. E... pô, aí ele chega, pô, como que é que aconteceu, cara? 3, eu não acredito. Ele não tem nada de complicado. Teve o grandão lá que ficava explodindo as pessoas com uns gritos, cresceu pra cima de mim e eu parti ele em 2. O outro ficava lá irritante, falando um monte de coisa, eu arranquei a garganta dele. O outro foi mais interessante porque se transformou em mim. Parece muito com Scanor, cara, dos 7 Pecados Capitais, né? Quando ele vai lá com o Starossa que dá o contra-ataque e aí fere ele só podia ser eu mesmo pra conseguir me ferir. Scanor, aquela mitagem de sempre, né? E aí só que o Zaraki diz, pô, aí ele foi completamente derrotado, o que eu precisei fazer só foi simplesmente ficar mais forte do que a impressão que ele tinha de mim. Genial, né? E aí ele parte pra cima, lá do Yhwach, e aí nós cortamos pra o Genryusai, né? Yamamoto Genryusai. E aí conta toda a história lá do tenente, né? Do vice-capitão, no caso. Que era lá o braço direito dele, conta todo o relacionamento deles, tal, todo aquele vínculo, né? Tem aquele contexto ali que é também pra criar peso na narrativa, realmente, dele ter morrido ali, da Bankai dele ter sido roubada, cara. E tinha um significado emocional pra o Genryusai, embora ele não demonstre muitas emoções. Mas ele, cara, tá putaço ele. E... pô, o cara só mostrou a Bankai pra ele, praticamente, e depois ficou 2000 anos aperfeiçoando pra ser útil, né? Pra que a Bankai fosse útil. Quando ele utilizou, depois de 2000 anos de aperfeiçoamento, teve a Bankai roubada e foi assassinado. Cara, que loucura. A gente entende muito bem o sentimento do Genryusai. Foi muito bem passado ali. E... cara usa a Bankai, que é uma Bankai muito poderosa, né? Ela tem a capacidade de alterar, de controlar o clima, enquanto que a Daiguren Ryumaru, a do baixinho lá, esqueci o nome dele agora, do Capitão do Gelo, ela utiliza, né, o tempo, assim, o gelo, controla a temperatura e tal. A dele, do Chojiro, ela utiliza meio que, ela cria uma tempestade elétrica muito louco, muito irado. Quando mostra a cena dele usando em Genryusai, eu achei muito mais maneira do que quando o Stern Ritter utiliza nele. Bankai! Koukou Gonryou Rikyu! E aí, cara, aí que o Genryusai fica puto, ele diz que entende a frustração de Chojiro, porque ele não lapidou a Bankai dele pra ser fraca daquele jeito. E aí, cara, ele só saca a espada e o cara vira cinzas.
é um absurdo, tá? A Ryujin Jaka é um absurdo e com certeza nós vamos ver mais dela no próximo episódio, porque após isso ele disse que vai pegar cada um com suas próprias mãos e, cara, que cena quando mostra ele assim e aquele fogaréu, aquela labareda de fogo atrás dele, cara, é de arrepiar. E quando ele sai, mano, voando a velocidade, toda a velocidade ali e a pressão espiritual dele abala toda a Seireitei. E aí dá uma injeção de ânimo em todos os capitães, os tenentes, todos os que estão lutando ali, levantam, estavam praticamente mortos, porque levanta a moral deles, né? É muito interessante o comentário do... eu esqueci o nome dele, que tem as Zanpakutos duplas. Ele fala que é como se o Yamamoto, com aquela pressão espiritual, estivesse repreendendo ele, dizendo que não tinha criado ele pra ser covarde. Cara, muito top. E aí no final nós temos lá os créditozinhos, né? O que aconteceu com o Zaraki, o Yurabara. Tipo, detonou com ele, você não vê que ele não fez nenhum esforço, né? Acabou com o Zaraki ali. Embora o Zaraki não tenha soltado a espada, então ele tá com uma espécie de semi-consciência ainda, né? Com certeza o Zaraki tem muito pra nos mostrar ainda. Mas aí, cara, chegou o Genryusai lá. E agora ele diz que vai acabar com o Yurabara. E vamos ver aí, vai ser treta da braba no próximo episódio. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito. Deixe o seu comentário também, que eu quero saber o que foi que você achou desse episódio. E até o próximo vídeo. Falou!